Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Rubens, Dri. Como é que estão as coisas por aí? Segundou, né? Mais uma semana. E hoje a gente vai falar sobre dificuldade de dizer não. E aí, você tem dificuldade de se posicionar? Como que é na hora de alguém te pede alguma coisa, você não quer fazer? Você fala um não claramente? Ou você fica constrangido e mesmo contra gosto acaba dizendo sim? Se você se identificou, fica aqui na live. Já vem pra gente aquecer e poder começar, bora? Quem ajuda aí nos tips. Compartilhar a live também vai ser muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Ed Neves, Lizzy, Carlinhos, Edmar, Maria, Aclis, Sinira, Rose, Bruna, Maria, sejam todos muito bem-vindos. Tenente, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho por aí? Obrigada, Carlinhos, por compartilhar a live. Quem consegue vir com Carlinhos compartilhando? Vamos lá, dedinho na tela. Ederson, seja bem-vindo. Rafa, Gustavo, Cristina, Sandra, Mar, Lucas, Júlio, sejam todos muito bem-vindos. Bora falar sobre não conseguir dizer não. Quem aqui tem essa dificuldade de se posicionar, de falar um bom e um velho não, com todas as letras? É difícil para você? Me conta aqui. Tenente falou que tem dificuldade. Quem mais? Só o Tenente? Quem mais tem dificuldade de dizer um bom e um velho não? Gustavo falou que sabe dizer não. Tenente falou é difícil. Manu também reconheceu que é difícil. Quem mais tem essa dificuldade? Ana Paula falou eu não sei. E eu vou explicar para vocês primeiro por que a gente tem essa dificuldade. Vou trazer exemplos para você identificar aí se você tem essa dificuldade de dizer não. E depois eu vou trazer estratégias para, de fato, você conseguir se posicionar. Bom dia, Lucineia. Seja bem-vinda. O nosso amigo ali que não dá nem para falar o nome dele, que senão a live leva RT, nos cumprimentando com boa noite. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse comigo é: qual foi a última vez que você disse um sim querendo dizer não? Qual foi a última vez? Conta aqui para mim um exemplo. O que foi a situação? Você queria dizer um não, mas acabou falando sim. Bom dia, Li. Como é que você tá? Gustavo, Psi, você faz sessão online? Sim, Gustavo. Wilder, doutora, por que o autista não consegue olhar nos olhos? Gostaria de saber o que ocorre na cabeça dele. Wilder, tem relação em ser desconfortável. Fazer o contato visual, não só fazer como sustentar o contato visual é difícil para quem tem a condição de autismo. Diz sobre aquela sensibilidade sensorial, sabe? Dos 5 sentidos. Audição, tato, paladar, visão. Faltou um. Qual que é? Audição, visão, tato, paladar, olfato. Então, pensa só, pessoas com autismo têm essa sensibilidade sensorial e ficar com uma visão sustentada nos olhos de uma outra pessoa gera incômodo, gera desconforto. Tem pessoas que treinam e fazem o famoso masking, mascaramento, e conseguem olhar nos olhos. Às vezes não olha diretamente nos olhos, vai olhar para a testa, vai olhar para o nariz, que é uma estratégia que algumas pessoas desenvolvem para conseguir sustentar esse contato. Porque alguém ensinou para essa pessoa que seria inadequado não olhar nos olhos, né? Porque se ela pudesse, ela não olharia. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Respondido, Wilden? A Lucinéia falou que tem muita dificuldade de dizer não. Li falou no casamento. Manu, expulsar alguém de casa e aceitar de volta por não conseguir dizer não. Poxa, Manu, sinto muito por isso. Ó, Manu trouxe pra gente um exemplo bem claro. E aí, W, tudo bem? Que mais? Que outros exemplos que vocês podem trazer? Pode ser coisas do exemplo. No ambiente de trabalho, que o seu chefe te dá uma nova função, que você sabe que você não vai dar conta de fazer essa nova função. Ou que nem seria justo, porque enquanto tem pessoas na equipe fazendo o mínimo, você tá ganhando uma nova função. Às vezes, por você ser essa pessoa que não diz não. E aí o chefe vai te dando novas funções. O resto da equipe se posiciona e fala que não. E você, como não se posiciona, o chefe vai em você. E aí, por ser o seu chefe, você consegue falar ao chefe, ó, sinto muito, mas é muita coisa.
Quando uma pessoa que eu gosto me pediu algo difícil, vou dizer não, mesmo não querendo fazer. Tenente, e eu preciso que vocês partam de um princípio. O meu corpo tá me sinalizando que não. Se dentro de mim tá, não, não quero, folgada, seu chato, explorador, por que a gente está se submetendo? O que está acontecendo? Bom dia, Anderson, seja bem-vindo. Para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na nossa história, lá na nossa infância, para a gente identificar por que a gente se condiciona a dizer sim, mesmo quando quer dizer que não. Você se sente explorado? Você acha que as pessoas são folgadas? Mas você tá lá, sorri e acene, igual os pinguins de Madagascar. Você pode fazer tal coisa pra mim, Patrícia? Sim, claro. E por dentro você tá, não. Bom dia, Flor. Como é que você tá? E aí a gente começa a nos invalidar em prol de ser aceito pelo outro. Então, o primeiro ponto, obrigada, gente, pelos presentes, pelo Heart Me. É horrível, Anderson. Então, o primeiro ponto que faz você ter dificuldade de dizer não está relacionado com o medo da rejeição e do abandono. Você aprende desde pequenininho que se você não for bonzinho, não se comportar, não for colaborativo, você vai ficar sozinho. Você já escutou isso da sua mãe? Sejam sinceros. Quem já escutou isso da mãe? Do pai, de um parente próximo? Se você ficar assim, ninguém vai querer brincar com você. Ninguém vai querer ser o seu amigo, porque ninguém gosta de uma criança egoísta. Então, eu quero que vocês imaginem duas crianças. Deixa eu ver o que vocês estão falando primeiro. A Guida, bom dia. Tem pessoas que diz sim por muito tempo até um dia explodir por algo muito pequeno. Guida, a gente tem um termômetro interno, né? Você vai tolerando, tolerando, tolerando. Aí chega uma hora que, bum! As pessoas vão olhar para quem explodiu como inadequada. Fala a verdade, não olha? Uma pessoa que é sempre boazinha, um belo dia ela resolve se posicionar e se posiciona de uma forma extrema. Você não vai olhar para ela com um olhar diferente? Tipo, o que tá acontecendo com ela? Ela nunca foi te fazer isso. Só que as pessoas têm um limite, né? Jaque, poxa, as lives é muito cedo, não consigo acompanhar 100%. Jaque, fica gravada depois, você pode assistir lá na plataforma do Play, o YouTube, tá bom? Olha só, as lives são muito cedinho, mas tem 178 pessoas com a gente aqui agora. Olha que coisa boa. Gente, bora de tap-tap? Quem consegue me ajudar com os taps? Obrigada pelos presentes, galera. Guida, obrigada por ativar o Heart Me. Quem consegue vir com a Guida? Ativando o Heart Me também. Quem consegue? Então, ó, a live é cedinho, mas tem uma galerona aqui com a gente. Então, isso é muito bom. Gonçalves, o que eu faço para ela voltar para mim sem me humilhar? Que tristeza. Gonçalves, tema difícil esse, hein? A gente pode trazer um dia falando só sobre isso. O que você acha? Porque existem várias camadas aí. Por que você quer se submeter a uma relação que a pessoa não te quer mais? É o primeiro ponto para você refletir. Alguém com um pouquinho de amor próprio não aceitaria se rastejar, né? Iria embora, seguiria a vida. Então a gente precisa olhar para isso, tá? Então eu falei aqui para vocês sobre o medo de dizer não está relacionado com o medo da rejeição e do abandono. Vou trazer 2 exemplos. Você aí identificou qual criança você foi, tá bom? A gente tem a criança número 1, chamaria uma gracinha. Desde tão pequenininha, ela divide. Então, se alguém fala com ela, me dá um biscoito, ela dá o biscoito, dá até o pacote inteiro. Se outra criança chega e fala, eu quero essa boneca, ela empresta, ela nem questiona. A sociedade olha para Maria como um exemplo de criança perfeita. Olha como a Maria é boazinha, ela divide, ela compartilha, que florzinha que ela é, menina perfeita, tão educada. Olha que interessante, primeiro ponto de alerta. A nossa sociedade visualiza o dar, doar, emprestar, não questionar como um bom comportamento. Ponto número 1. Agora vamos olhar para o João? João é aquela criança decidida. O brinquedo é dele. Ele tá muito interessado em brincar com aquele brinquedo, ele não vai emprestar. Ele fala, não, não vou dar, é meu. Por que a mãe corrige o João? Gente, comportamento inadequado, né?
Como assim você não quer dividir o seu brinquedo preferido com essa criança que você acabou de conhecer? Que inadequado, João. É assim que os pais visualizam. Bom dia, Marcos. E aí, o que acontece? Obrigada. E eu não consigo nem falar o seu nome, mas obrigada pelo elogio. Então, olha só o que acontece. O João já está exercendo desde muito cedo os direitos dele. É o brinquedo favorito. Ele não conhece aquela criança que acabou de chegar. Por que que ele tem que emprestar? Não faz sentido. Você empresta alguma coisa sua para uma pessoa estranha que você acabou de conhecer? Me conta. Você tá na rua, tá vindo uma pessoa com um perfil meio duvidoso e ela fala com você: "Me empresta seu celular para eu fazer uma ligação?" Você vai emprestar? De onde eu venho, eu posso ficar sem meu celular se eu emprestar, né? Elise, eu não. Vale para o marido também? Vale para tudo, Evas. Eva. Travou, mas voltou, Guida? Obrigada, Melanie, pelas rosas. Elegante, obrigada pela rosa. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Nós somos condicionados, desde cedo, a sermos bonzinhos, a emprestar, a dar, a fazer pelo outro, porque isso é visto socialmente como um bom comportamento. A criança, gente, é uma página em branco, ela é como se fosse uma massinha de modelar, sem nenhuma estrutura. Sabe quando você tira a massinha de modelar de dentro do pacote? Ela não tem uma forma definida, né? Elas vão vir todas iguais. E essa massinha, ela precisa ser moldada. Obrigada, gente, pelos presentes. Gratidão. É assim que acontece com a criança. Agora, nas mãos erradas, pode se tornar um adulto submisso, que não consegue dizer não, que não se posiciona, que fica refém da opinião do outro. E tá, trouxe o exemplo de Maria e trouxe o exemplo de João. Todo mundo vai ver João como o rebelde, o mal educado, a criança inadequada. Mas vão ver Maria como uma criança extremamente educada, boazinha. Que menina brilhante. E se eu contar para vocês que o que João tem deveria ser moldado, mas essa essência ela não deveria ser perdida. Essas características elas deveriam permanecer, porque desde cedo as crianças sabem dizer não. Só que o adulto vai lá e põe um molde. Você tem que ser bonzinho, o rótulo, né? Inadequado esse seu comportamento. Você tem que emprestar sim, você tem que dar sim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Você tem filhos? Claro, Rita. Eu tenho filho de 5 anos. Adriana, eu sou a criança número 1. Quem mais se identificou com Maria, gente? Me conta. Quem mais se identificou com a Maria? Pablo, bom dia. Queria mudar isso. Como faço? Fica aqui comigo, Pablo, que eu vou contar. Diego, terrível é correr atrás de fazer até o que não se pode fazer por alguém que claramente não faria o mesmo. Bem pontuado, Diego. Por que a gente faz esse repertório? Porque ensinaram a gente, isso foi um comportamento aprendido. Rafael, seja bem-vindo. Sou casada, Paulo. Cono, Patrícia, eu não consegui dizer sim, mas é sem querer. E eu não sabia que era para não negar. Deixa eu pontuar algo para vocês sobre o que o Cono trouxe. Pessoas autistas ou pessoas TDAH impulsivas, elas tendem a ter dificuldade de dizer sim. O autista, porque não tem esse filtro social, então não é tão fácil moldar assim um autista. Porque o autista é muito sincero, é muito franco, é 8 ou 80. Então, por falta desse filtro social, a pessoa autista ela acaba não sendo tão moldável. Mas, em contrapartida, geralmente é a criança rejeitada, né? Porque não se molda, não se dobra, as coisas têm que ser do jeito dela. Não consegue flexibilizar. Então, é uma criança que muitas vezes é rejeitado pelos demais coleguinhas. Quantas e quantas pessoas eu trabalho com elas aqui no consultório, fazendo diagnóstico, porque eu faço avaliação neuropsicológica também. E quando a gente vai olhar para a infância, era uma criança solitária, porque queria tudo do seu próprio jeito. Mas, ó, vamos pensar que as pessoas autistas, elas são a exceção, porque a regra é você ter sido moldado para ser bonzinho. Bom dia, Sen, tudo bem? Como é que você tá? Sentimento de apatia recorrente é normal? Não, Eric, isso é um sinal de alerta, tá? O nosso corpo, ele sinaliza disfuncionalidade. E uma das disfuncionalidades é a apatia. Dani, eu era uma pessoa que não conseguia dizer não. Ó, a Dani falou que era, então ela já conseguiu mudar esse repertório.
Maiara, eu tenho dificuldade de dizer não, mas desconfio que tenho TDAH. E dentro da condição de TDAH, a gente tem aí, galera, uma disforia sensível à rejeição. Pessoas com TDAH tendem a ser muito sensíveis. Então, elas não gostam. O ser rejeitado para quem tem TDAH gera dor física, de tanto que dói. Quando até no trabalho eu nego a ordem do chefe, porque se ele perguntar, logo é uma escolha minha. Autista, até mesmo o Asperger. Eric, a sigla síndrome de Asperger, ela foi descontinuada. A gente não fala mais Asperger. A gente fala autista nível 1 de suporte. Se esse nível 1 não tiver o masking, o mascaramento, né, a camuflagem, ele vai se posicionar também e dizer não. Mas agora, se houver o masking, sim, eu queria um conselho. Apatia, gente, a Mayara perguntou, é quando eu tô sem energia, aquelas tarefas que antes eu gostava, eu não consigo me interagir mais, não consigo fazê-las mais, eu abandono os hobbies, não quero fazer nada. É aquele quadro de tristeza, desânimo, falta de energia. Então vamos lá, vocês estão falando muito aqui sobre empatia, né? Que vocês sentem muita empatia pelo outro, mas o excesso de empatia pelo outro faz você não ter nenhuma empatia por você. Vânia, obrigada pela capivara, gratidão, muito obrigada. E aí a gente tem um problema, a falta de amor próprio, a falta de estima, a baixa autoestima faz com que eu diga muito sim pro outro e vários nãos pra mim mesma. Vocês estão entendendo? Ó, o Anderson falou, hoje eu sei disso. Paulo, e quando eu socializo, canso rápido. E parece que eu tô forçando. Aí a gente precisa aprender sobre limites, né, Paulo? Por que eu tenho essa dificuldade de ir embora do ambiente quando eu já estou sobrecarregado? É um ponto importante para se refletir. Bora, pessoal de TEP, vamos continuar aqui, ó. Primeiro eu falei sobre o medo da rejeição e do abandono, que faz você ter dificuldade em se posicionar e dizer não. O segundo, gente, e o hábito de agradar, ele é um comportamento aprendido. Na infância, as pessoas que faziam tudo, mesmo sem não pedir, elas eram vistas como boazinhas. Então, elas recebiam elogios. Elogios dos mais velhos. E tudo que a criança quer é ser admirada pelos pais. Então, pensa só. A criança, ela observa o ambiente. E ela entende que toda vez que ela faz algo, mesmo que contra a vontade dela, que beneficia o adulto, é elogiada. Então, olha, se eu quero ter o olhar do papai e o olhar da mamãe, eu preciso fazer mais disso. Então, vai ser a criança que muito cedo já começa a organizar a casa, a ser prestativa, a fazer o autocuidado, cuidado com o quarto, sem ao menos ter sido solicitado, porque ela sabe que vai ter elogios. Quem foi criança assim? Extremamente disciplinada, tudo que a mãe e o pai falavam era regra, você ia lá e fazia. Ah lá, ó, Eric foi, Gina também, Leide. Eu lembro de uma situação que nossa, gente, hoje eu tenho vergonha, mas eu era uma criança, sei lá, eu devia ter uns 6 anos. Eu lembro que a gente estava reunido ali com um monte de criança e deram um pedaço de melancia para cada. Esse pedaço de melancia tinha casca junto. E eu lembro que eu tava com muita fome, e aí eu comi a melancia até chegar naquela parte branca, eu comi também a parte branca. Aí alguém falou assim: "Nossa, a Patrícia ama melancia, ela comeu tudo, até a parte branca. Que legal isso, ela come bem, né?" Gente, pum, acendeu uma luzinha. Olha, então para eu ser elogiada, eu tenho que comer até a parte branca da melancia. Ai, eu tenho vergonha hoje quando eu penso sobre isso. Mas o que eu entendi? É assim que o mundo funciona. Se eu quiser ter o olhar desse adulto que é tão ocupado, eu preciso comer até a parte branca da melancia. Eu comi a parte branca porque era gostosa? Claro que não, gente. Tem gosto nenhum aquilo. Eu comi a parte branca porque alguém ia perceber e ia falar: "Nossa, olha como ela gosta de melancia, ela come bem, né? Nossa, a filha come bem. Ela come muito bem." E minha mãe, que só dava bronca, ali ia dizer algo bom sobre mim. Vocês percebem que existe dentro da criança uma necessidade de ser aceita? Por que no recreio lá, nem sei se na sua cidade chama recreio, intervalo da aula,
Às vezes a criança queria brincar de algo que você não queria brincar. Por que mesmo assim você brincava? Não é pelo fator que você queria ser aceito? Não queria ser aceita? Felipe, hoje eu sou adulto, tenho muita dificuldade de falar não para as pessoas, no trabalho e para a família. E Felipe, o reconhecer é o primeiro passo. Que bom que você está aqui, tendo essa dimensão, fazendo esse reconhecimento. Eu já vou trazer estratégias para a gente conseguir mudar isso, tá bom? Ah lá, o Eric, eu aprendi isso bem cedo, sempre brinquei só. Nossa, Eric, eu sinto muito. Mas aí que tá, uma criança que não se dobra, por exemplo, uma criança que se posiciona, geralmente ela é excluída, né? A gente ainda tem esse paradoxo. Então ela acaba aprendendo que, não, então eu preciso fazer o que os outros querem para eu fazer parte da rodinha, para eu ser aceito. Se não tiver um adulto mediando isso, isso vai gerar aí alguns problemas nessa criança. Vai vir para o meu consultório mais tarde, quando se tornar um adulto, com essas dificuldades da infância. O Cono, eu vivi apanhando dos meus pais, justamente por sempre dizer não, sem saber que era errado. E o Cono trouxe o exemplo do que acontecia quando você dizia não. Você levava uma surra, porque esse comportamento era tão inadequado. Como você ousa dizer não? Criança rebelde e desobediente. Foi essa a educação que eu te dei? De forma alguma eu vou te punir, até você aprender. Então, entre apanhar e dizer sim, era melhor dizer sim, né, gente? Modo de sobrevivência. Resistência. Eu sempre me posicionei e fui excluída, mesmo eu me sentia mal. Fui excluída mesmo, eu me sentia mal. Eric, doutora, mas o meu caso era uma preferência também, por um lado. Eu não me importava. Eric, você não se importava porque você aprendeu a não se importar, não? Olha um pouquinho para sua história. Olha um pouquinho para sua história. Gente, para quem está perguntando sobre terapia, tem um botão aqui de serviços que vocês podem clicar nele ou vai lá no meu link da bio. Lembrando que para terapia, eu estou sem vagas no momento. Então, eu estou cadastrando pessoas na lista de espera. Para avaliação neuropsicológica, eu ainda tenho algumas vagas, tá? Algumas vagas. A demanda vinda daqui, ela é grande, então eu não consigo atender todo mundo, quem dera. Eu também tenho uma demanda local grande, mas eu acredito que em janeiro vão abrir mais vagas, até valor social, tá? Porque janeiro sai uma galera. Ah lá, o Paulo, eu apanhava de fio. Ai, gente, se a gente for falar de tudo que a gente já apanhou, me conta aqui, do que você já foi punido na infância? Eu costumo dizer que eu era punida com tudo que minha mãe achava pela frente. Era cada objeto inusitado. Tudo que desse para poder deixar uma marca era aquilo que ela utilizava. Fio de ferro, que mais? Por que a minha psicóloga não fecha o diagnóstico? Érica, eu imagino que seu caso não seja tão simples. Fio de gás, chinelo, barra cá, vara de amora e vara de café. Ô, coisinha que dói, viu, gente? A maioria aqui era vara, né? Daiane, eu desde cedo aprendi a me virar sozinha. Não podia pedir ajuda porque não era ouvida. Apanhava muito. E Daiane, como é a sua relação com o dizer não? Você consegue dizer não? Lais, a gente tá falando sobre pessoas que não conseguem dizer não. Vara era de boa, fio era pior. Gente, o chinelo, Havaianas, doía. Eu apanhava com o que tinha na frente. Ai, ó, eu também, infelizmente. Agora eu quero entender vocês que são adultos e têm filhos. Vocês batem nos filhos de vocês? Vocês repetem esse padrão ou vocês conseguiram de fato ressignificar e não fazer isso com os filhos? O chinelo Havaianas voava. Fio era tentativa de homicídio. Gente, vocês estão esquecendo da mangueira, né? Vassoura. A Vânia tinha uma estratégia, ó. Ela sentava em cima das pernas para evitar as varadas. Varinha. Chinelo Havaianas. Havaianas de pobre. Era pior. Ai, olha, a mãe da Richelle conseguiu ressignificar a própria história e fazer diferente. Minha mãe não batia. Ela preferia conversar. Coisa linda, Richelle. Minha mãe só batia nas pernas. Engraçado, porque a minha irmã nunca apanhou. Estranho, né, Paulo? Só você que apanhava? Que situação, hein? Vânia, eu não bati nos meus filhos. Muito bem, Vânia. Daiane falou, eu ainda faço, tentando mudar.
Bora, Vânia, é sobre isso. É entender o quanto foi ruim para você e que você hoje tem outros métodos para poder criar os seus filhos. Gente, os nossos pais, eles não sabiam dialogar. Às vezes eles não sabem até hoje. Me conta aqui. Se relacionar com seu pai e com sua mãe é fácil, gente? Acho que a maioria aqui vai dizer que não é. Se até hoje eles não sabem se comunicar, imagina naquele tempo que nem tinha internet. Aí eu tô falando de quem é mais velho, né? Os novinhos nem sabem o que é isso, um tempo sem internet. Nanoca, Psy, o que você pensa sobre psicologia positiva? Nanoca, é uma boa abordagem, mas eu não trabalharia só com ela. Usar algumas técnicas dela é bacana, mas eu percebo que ela não vai abarcar todas as demandas, sabe? Então eu disse sobre o medo da rejeição, que faz você dizer sim, o hábito de agradar, que a gente aprende logo na infância, e a culpa. Porque toda vez que você não cedia, não emprestava, não dava algo para alguém, você escutava uma lição de moral e gerava culpa. Você cresce com essa culpa. Hoje, enquanto adulto, toda vez que você diz não e alguém fica insistindo e você permanece com não, você se sente culpado, não é? Você fica com vontade de voltar atrás, não fica? Ou até mesmo volta atrás da sua decisão. Porque parece tão inadequado. Não, tadinho do fulano, né? Que me custa? Eu poderia fazer? Aí entra outras coisas aí que eu gostaria de comentar com vocês. Uma questão religiosa também vai entrar aí. Você que veio desse lar tradicional, em que existia uma religião, é o modelo de religião que você precisa fazer boas obras, ajudar os necessitados, fazer tudo pelo outro. Se você vem desse repertório também religioso, a tendência é de gerar muita culpa quando você fala não, né? Um medo de ir pro inferno. Chega a ser nesse nível, tá? A Vânia é meu caso, adventista. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente for pensar de forma racional, você pode exercer a sua fé, você pode ter sua religião e você pode dizer não. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não deveria ter, né? Não deveria ter. Quando falou que acredita em Deus, mas não no Deus que as pessoas acreditam. A Nilce, mas hoje o pessoal são muito egoístas. Será, Nilce? Eu convivo, apesar que eu sou psicóloga, né? Na prática clínica, quem chega pra mim não são pessoas egoístas. São pessoas que são pisoteadas pela sociedade. Eu convivo muito ao meu redor também, né? Eu convivo com pessoas que doam muito. Estão sempre com um sorriso no rosto, não questiona. Gente, chega a ser num nível. Eu já trabalhei numa clínica de psicologia que é todo mundo dizendo sim o tempo todo. Aí eu ficava assim, chocada, porque não ousava questionar. Ninguém ousava perguntar, ter um outro ponto de vista. Tava todo mundo sempre dizendo sim. E sabe o que gera em você quando você chega nesse ambiente? Você aprendeu na terapia que você tem que dizer não. Quando você chega num ambiente que todo mundo diz sim, você sente que o dizer não é errado. Aí você tende a se moldar aquele funcionamento. Então vamos lá. Você aprendeu na terapia que você tem que dizer não. Você chega numa empresa que todo mundo diz sim. As pessoas seguem as ordens do chefe sem questionar, sem hesitar. Você fica desconfortável de dizer não nesse ambiente. Porque quando você diz não, todo mundo te olha, tipo, você tá indo contra a regra principal da empresa? Você tá usando dizer não? Dizer não não tem nada a ver com religião. Exatamente, Juliane. Só que nem todo mundo entende isso. É até esse ponto que eu levantei aqui. A gente tem um viés religioso da ajuda. Obrigada, Lu, pelo heart me. E as pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, se eu dizer não, eu não estou ajudando o meu próximo. Eu não estou colaborando. E aí acaba se condicionando em dizer sim para não gerar essa culpa. Bora step tap, pessoal? Outra coisa que eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem é republicar. Vou ensinar vocês como é que republica. Você vai pressionar o dedo na tela e vai aparecer um botãozinho com duas setas escrito republicar. Quem consegue? Bora lá? Só para nossa live chegar em mais pessoas. Vou ensinar para vocês como republica. Aqui, ó. Ó. Pressionou o dedo na tela
Essa primeira opção aqui, ó, republicar. Quem consegue? Custa nada, gente. É de graça. Vamos lá? Quem consegue republicar? Bora? Quem conseguir vir também nos taps, isso ajuda a mais pessoas chegarem na live. Obrigada, Cono, já fez o para casa aí direitinho. Obrigada, Raquel. Juliana, é meu ponto de vista dizer não é porque muitas pessoas gostam de agradar o próximo e não a si mesmo. Sim, Juliana, eu comecei a falar sobre isso no início da live. O agradar o outro, em primeiro lugar, vem de um viés de criação. A gente aprende que tem que dizer sim, que tem que se comportar, que tem que ser bonzinho. Principalmente quem nasceu nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Galera aí dessa geração foram criados para a obediência sem questionar, porque você não questionava a autoridade do seu pai, que senão você levava um tapa na boca. Quem é dessa época? Você respondesse... Gente, às vezes o responder era uma pergunta. Você já levava um tapão na boca. Vânia é dessa época. Arqueiro também. Ricardo, oxi. Arte, Elaine também é. Lady, direto. Brechop, eu. Helder, eu também. Helenilsa. Anderson, Rubens. Hoje a gente dá risada, né? Mas já foi doloroso. Raquel falou que se batesse, ela batia de volta. Até nos seus pais, Raquel. Você era corajosa, hein, mulher? Pensa numa criança, gente. Desafiar a autoridade dos pais. Os pais são adultos, têm muito mais força. Que coragem. Como método de sobrevivência, era melhor ficar quietinho, né, gente? Mas tudo bem. Então, 3 motivos pelos quais você tem dificuldade de dizer não: medo da rejeição e do abandono, culpa e o hábito de agradar, que é algo aprendido. Leia, assim que eu sair daqui eu vou te responder, viu? Acabei de ver sua mensagem. Vamos então para as estratégias, galera. Patrícia, você já contextualizou pra gente por que a gente tem dificuldade de dizer não. Já aprendemos que tem relação com a criação, que fomos moldados desde criança a dizer sim, principalmente quem veio dos anos 80. E agora, Patrícia, o que eu faço com isso? Porque eu tô cansada. Eu tô cansado de ter os meus direitos invalidados, de ser desrespeitada, de estar sempre fazendo tudo para agradar e ninguém faz por mim. Como que eu mudo esse repertório, Patrícia? Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o que te falta. Se você não consegue olhar para suas próprias necessidades e sustentar isso, sabe o que pode estar te faltando? Amor próprio. Primeiro ponto. Será que de fato você tem entendido o que você merece? Quais os ambientes você deve estar? Por exemplo, olha para suas relações. Como são seus amigos? Como são as pessoas que você tem se relacionado? Como tá a pessoa com quem você namora? Tem uma certa intimidade? Como é o perfil dessa pessoa? Sabe por que eu tô falando sobre isso? Geralmente, quem tem dificuldade de dizer não vai entrar em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então, eu preciso que você dê uma olhada aí. Como que é o perfil das pessoas que você se relaciona? São pessoas como você que também tem dificuldade de dizer não? Ou é o oposto? São pessoas autoritárias, demandantes, impositoras. Com quem você tem caminhado? Você tem caminhado com uma pessoa terapeutizada para te ajudar nesse processo? Porque quando a gente anda com uma pessoa saudável, a gente aprende sobre dizer não. A gente aprende a se posicionar. A gente olha para o coleguinha e vê ele falando: não, não posso fazer isso por conta disso e aquilo. E você fica assim: oh, ela disse não! Que incrível! É possível isso? Então você começa a aprender um novo comportamento. Com quem a gente tem andado? Raquel, a tóxica sou eu. E Raquel, como você tem lidado com isso? Cooper falou que diz não muito fácil. Amanhã a gente vai conversar sobre o perfil evitativo, viu? As pessoas que não sentem. Se você é essa pessoa que tem dificuldade de acessar suas emoções, evita desconforto, a live de amanhã é para você. Então vamos lá. Antes de falar o que fazer, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos, que eu acho que fica tudo mais claro com exemplos, a gente consegue identificar melhor. Vou trazer alguns exemplos para vocês quando a gente não consegue dizer não. Primeiro, no trabalho.
Aceitar mais uma tarefa do chefe ou do colega quando a sua carga de trabalho já está no limite. Quantos aqui já se submeteram a isso? Aquele pedidozinho de hora extra. Ô, Patrícia, consegue ficar mais uma horinha hoje? Você não poderia, você marcou um compromisso. Você ficou de sair com alguém, mas você vai lá e fica. Porque você aprendeu que para você crescer na empresa, para você ser bem-sucedido ali, para você ter uma promoção, você tem que mostrar trabalho, você tem que mostrar excelência, você tem que estar disponível. E se eu contar para você, 5h30, Sabrina, que nós começamos, mas essa live vai ficar gravada no YouTube. E se eu contar para vocês que geralmente as pessoas admiram quem sabe dizer não? Sabia disso? Geralmente a gente admira quem sabe dizer não. Obrigada, Ricardo, por fixar. Silvinha, eu vivo isso aos 25 anos. Tá vendo, Silvinha? E tem gente de 50 vivendo isso ainda. Abrindo mão de si pelo outro. Sabe qual que era a maior dor de uma paciente minha? Olha só o que ela me relatou. Patrícia, eu nunca tive a minha mãe. A minha mãe, ela sempre fazia tudo pelos outros. Mas ela não se preocupava com a própria casa. Então, se alguém ligasse para ela e falava: ai, me socorre aqui que eu tô passando uma dificuldade, minha mãe ia embora. Ela não se preocupava se os filhos dela estavam em casa com fome, precisando de alguma coisa. A maior dor dela é porque a mãe dela fazia muito pelos outros. A mãe dela não conseguia colocar limites. A mãe dela não priorizava a família. Vocês pensam que como o dizer sim prejudica em várias esferas? Miraci, eu não consigo. O Eric, que horror. Pois é. Aí ela era mais velha, então ela que ficava em casa cuidando dos 2 irmãos mais novos e tendo que se virar, tendo que arrumar comida para eles, tendo que ajeitar a casa, arrumar eles para ir para escola, ajudar eles a fazer para casa. Será que ela deveria ter uma responsabilidade tão cedo? Às vezes você vive a consequência de quem não consegue dizer não. Você tá num relacionamento, por exemplo, que o seu cônjuge fala muito sim para todo mundo? É excelente lá fora, mas não tem tempo para ser excelente dentro de casa? Eu preciso aprender a dizer não, a Drica falou, pois tenho muita dificuldade também. Teve que crescer precocemente, exatamente, Eric. Então, ó, no ambiente de trabalho, você que vai pegando mais tarefas do que dá conta, isso pode estar te prejudicando. Sobrecarga, burnout, adoecimento. E o dia que você, de fato, passar mal de tanta carga que você está pegando e não puder ir trabalhar, será que todo mundo vai ter a mesma compreensão com você? Dependendo do ambiente de trabalho, você vai se lascar. É o famoso lema, cada um com seu problema. Ela se sobrecarregou porque ela quis. Se você adoecer e for afastada aí pelo psiquiatra, a empresa vai fazer assim, ó. O problema é dela, ela devia ter dito que não, se ela estava sobrecarregada. Por que ela não se posicionou? É assim que você ainda escuta. O Rubens, caramba, eu. Então, o nosso limite. Vamos entender os nossos limites. Você ainda vai ser responsabilizado por fazer demais. Entenda isso. Quando as pessoas falam tanto sim, que em casa com a família só sobra um não. Exato, Conde. Chega em casa, ó, pra você ver, disse tanto sim lá fora, que chega dentro de casa sobrecarregado. Aí o filho, papai, vamos brincar? Não, que eu tô cansado. Ó, que curioso. O sim sai lá fora, mas dentro de casa com o filho, sobra o não? Tá vendo só? Obrigada, Tailane. Gratidão. Obrigada pelos presentes. Algo pra gente refletir. Aceitar um convite para um programa que não quer só para não desapontar um amigo ou parceiro. Quem já fez isso? Disse sim para uma saída e queria dizer não. Ai, mas tadinho, né? Ele quer tanto sair, o que me custa? A Denise e eu. Sabrina, fica. E sabe o que é o curioso? A gente não tenta nem negociar, né? A gente vai lá logo e fala: ai, tá bom, vamos. Por dentro você tá, eu só queria minha cama. Como eu tô cansada. Eu queria descansar hoje, eu não queria ir. Anderson, eu já, viu? Só pra vocês irem refletindo aí. Comprar algo que não precisa por não saber dizer não para o vendedor insistente em uma loja. Quem já fez isso? Você entra numa loja, você só queria passar o olho. Talvez você não tava com a intenção de comprar nada.
Aí o vendedor ele é tão insistente, mas tão insistente que você fala, ai, eu vou levar. Só pra eu ter paz. Anderson, eu. Mas aí vai custar caro demais, né, Rubens? Concessões são necessárias no casamento, mas fazer isso sempre não dá certo. Exato, Nanoca, a gente precisa avaliar. Mas dizer sim sempre também e se anular, eu já atendi pacientes aqui que, gente, é umas coisas absurdas, do tipo, ai, o meu marido agora quer mudar para um lugar que fica a 35 quilômetros da minha faculdade, porque fica mais perto do trabalho dele. Aí eu olho nos olhinhos da paciente e falo, mas você vai se mudar? Ela, isso não é um problema para mim, tá tudo certo. Mas você vai ficar a 35 quilômetros da sua faculdade? Isso te beneficia? Mas vai facilitar para ele, né, tadinho? Ele trabalha tanto. Aí a gente, tá vendo só? Ele pode ficar perto do trabalho. E tá tudo bem você ficar longe da sua faculdade, né? E um caminho do meio, não tem, não? Pensem sobre isso. Deixar alguém furar a fila ou invadir o seu espaço pessoal porque você não quer gerar confusão. Quem aqui é a galera do ônibus? Gente, eu já andei muito de ônibus, tá? Na minha vida. Hoje em dia que eu moro no interior, eu não preciso mais, mas eu já andei muito de ônibus. Sabe quando a pessoa tá invadindo o seu espaço? Ela tá coladinha em você? E você tá assim, eu não gosto de ficar colada com pessoas estranhas. E tem um espacinho, ela podia dar um passinho assim pro lado, e você não consegue se posicionar, sabe? Desconfortável, né? Ultimamente tô deixando nem os idosos sentarem, que isso sem nome. E quando alguém fura a fila? Você vai lá falar, a fila lá atrás. Ou não, você deixa. Você fala, nem, deixa, né, aqui que tem. Como é a sua relação com posicionamento em público? Você tem medo? Roseni, eu tenho vergonha. Roseni trouxe um bom ponto. É a dificuldade da maioria, Roseni. Que bom que você falou em voz alta. Que bom que você foi corajosa em admitir. E sabe por que essa vergonha vem? Muitas vezes a gente não sabe. Ju, bom dia. É o que a Tina trouxe, que eu ia acabar de falar, medo. Às vezes a gente não sabe com quem a gente tá lidando, né? Se é um valentão, se é uma pessoa aí meio descompensada, a gente fica com medo. Francisco, eu sou tímido. Você deixa, né, Francisco? Entendi. Eric, mas hoje em dia anda difícil. Qualquer pedido simples vira perigo ou receio. Aí a gente tem que aprender a avaliar o ambiente, né, gente? Eu tô numa fila bem grande com outras pessoas, provavelmente a galera toda vai comprar a briga. Assim que você fala, a fila é lá atrás, vai ter gente pra falar, é mesmo, sou folgada, a gente tá aqui desde tal horas, vai lá pra trás. Agora, no trânsito, gente, por favor, né? Não vamos caçar confusão no trânsito, não. Vamos ser pessoas responsáveis. Lembra que você tem família em casa, você tem uma vida para ser vivida. Não vamos comprar briga no trânsito, não, tá? Precisamos entender que o não se posicionar não é ser assertivo. Vocês já ouviram falar sobre os estilos de comunicação? Passivo, agressivo e assertivo? Então, se eu sempre digo sim, eu estou sendo passiva, não estou sendo assertiva. E eu preciso desenvolver assertividade. Tá tudo bem ser legal e fazer coisas pelos outros, desde que eu esteja confortável com isso. Desde que isso não seja um preço muito alto a se pagar. Eu preciso avaliar criticamente se isso está me trazendo prejuízos, porque se me trouxer prejuízos, eu preciso me posicionar. Agora eu vou trazer algumas estratégias, gente, para ajudar a vocês a se posicionarem e finalmente conseguir dizer não quando necessário dizer não. Francisco, obrigada pelas rosas. Cristina, eu sou tímido, mas quando vejo o pessoal com atitude, eu me pergunto por que eu não tenho coragem. O Cono, o não tem que ser firme, senão a pessoa é gentil demais e tira sua estabilidade. Ju, me chama, porque se for para eu te mandar mensagem, eu não vou lembrar qual que é o seu perfil, então fica mais fácil se você vir aqui na aba de serviços, aqui embaixo. Tá vendo aqui uma setinha assim subindo? Clica aí e me manda um oi. Aí fica mais fácil para eu não perder o seu contato, tá bom? Então vamos lá. O não simples e direto. Vou trazer um exemplo para vocês. Vocês acham que eu vou ficar sem dar exemplos? Agradeço por ter pensado em mim, mas eu não consigo te ajudar com isso agora. Então, alguém chega para você e fala, Patrícia, é você. Eu me lembrei o tanto que você é habilidosa com tal coisa. Faz isso para mim. Aí você vai ser educada e vai falar assim,
Olha, te agradeço muito por ter pensado em mim como referência para te ajudar, mas agora eu não consigo te ajudar com isso. Eu estou com muitas demandas. Simples, direto ao ponto. Não, eu fui gentil, mas eu estabeleci um limite. Cono, aí a gente pode magoar o outro. Eu sou de Minas, galera. Ó, o Anderson até colocou aí, mas eu faço atendimento online, tá bom? Beleza, Eric, vi aqui. Obrigada, Ricardo! Segundo ponto. Então, o primeiro é um não direto, mas eu justifiquei, eu fui gentil. E a gente também precisa ter empatia, né, gente, ao dar um não. Pensar que o outro tá vindo muito empolgado esperando o sim. Então, eu tenho que falar de forma gentil, né? Segundo, um não breve, mas com justificativa, sem explicar demais. Eu adoraria, mas a minha agenda ou o meu dia já está cheio de compromissos importantes. Fica para a próxima. Então, às vezes a pessoa te chama para sair, né? Ai, vamos ali tomar um café no meio do expediente, eu sou atolada de serviço. Ó, nossa, fulano, tudo que eu queria agora, mas não consigo, eu tenho que terminar isso aqui, viu? Bom café para você. Eu disse não, não disse? Mas de um jeitinho fofo. É possível a gente dizer não de um jeitinho fofo, tá? Sem magoar o outro. Estão entendendo, gente? E o não pro chefe, Vânia? Aí você vai ter que ser um não mais justificado, né? O que o chefe te exigiu? Te pediu hora extra? Tá no seu contrato que você é obrigada a fazer hora extra? Provavelmente não, né? Chefe, não me importaria de ficar outros dias, mas hoje eu já tenho um compromisso assim que eu sair do trabalho. Hoje eu não consigo. Tudo bem? Preciso de tratamento psicológico, a Tina disse. Busca por terapia, Tina. Exato, Eric. Contrato, gente. Pega o contrato e lê. O que é lá? As obrigações. Que demandas que você tem que executar? Ah, aqui no meu contrato fala que eu tenho que fazer isso e isso. Y, X e Z. Mas o chefe me pediu A. Peraí, mas A não faz parte das minhas demandas. Por que ele quer que eu faça A? É para me desenvolver? Porque se for para me desenvolver, eu posso ver isso como uma oportunidade. Mas é porque ninguém quis fazer? Então por que é eu que tenho que fazer? Sendo que eu tenho várias outras demandas, sendo que eu já estou sobrecarregada, sendo que a equipe está em defasagem, eu já estou trabalhando mais do que o limite. Quando o superior só vê você para tarefas a mais, aí a gente precisa se posicionar, Rubens. Você está recebendo as tarefas a mais porque você não consegue dizer não. Porque os coleguinhas que falam não, o chefe nem vai lá pedir para fazer. Entende? CLT, as obrigações diz dispor da sua mão de obra para o trabalho. Piesos, se tiver assim no seu contrato, você assina um contrato. O seu contrato diz: você deve fazer todas as funções que te forem solicitadas dentro desse bloco de horários. Se for, meu amigo, você vai fazer, ó, caladinho, sem nem questionar. Agora, se o contrato que você assinou tem lá exatamente as funções que você vai executar, então são aquelas funções. Você não é pago para fazer a mais do que aquelas funções. Compete ao empregado dentro do horário de trabalho. Aí tem lá as tarefas. Quando eu digo não e sou ignorada, Valzinha, você vai ter que colocar uma ênfase um pouco maior neste não. Ou você diz o não, é ignorada e não faz, que aí quando a pessoa voltar e falar, mas você não fez isso não? Não, mas eu te falei que eu não ia poder fazer. Eu te sinalizei isso. Aí a pessoa que vai ter que lidar com a frustração. Porque se ela ignorou o seu não, então você vai ter que cutucar a pessoa de volta. Que você entendeu que eu não vou conseguir fazer? Você pode pedir para outra pessoa, por gentileza? Jesus, eu não tô entendendo para onde essa conversa tá caminhando, não. Eu tô achando um pouco desrespeitoso. Será que você pode segurar a onda? Porque eu tô falando aqui sobre dizer não, você tá me trazendo outras coisas. Então, por favor, segura a onda, porque aqui é um lugar respeitoso, de troca, de compartilhamentos. Vou dar mais uma chance. Falou? Aí, ó, acabei de dizer não pro Pseusos, porque o tom de voz dele não tá adequado na escrita. Então, vamos lá. O não como transferência. Como funciona o não como transferência? Não vou poder participar do grupo. Mas sei que a Maria tem mais experiência nisso. Você já falou com ela? Às vezes você não pode participar daquela tarefa, mas você conhece alguém que tem melhor aptidão, disponibilidade, mais jeito para aquilo. A Vânia, eu não queria sair da live, mas eu vou ter que trabalhar. Vânia,
Vai ficar gravada lá no YouTube, depois você assiste o finalzinho, tá bom? Rubens, amanhã pela manhã eu irei conversar com o superior. E aqui, galera, se vocês estão num ambiente de trabalho em que você está sendo desrespeitado, desvalorizado, o que te impede de buscar por uma nova oportunidade? Por que você está se sentindo tão incapacitado ou incapacitada? O que está acontecendo? A gente precisa olhar para isso com carinho. Tá, o ambiente de trabalho não está me favorecendo. Eu estou tendo que fazer muito mais funções do que foi combinado. Não se esqueçam disso, é uma prestação de serviços, uma troca ali de serviços. Estou sendo desrespeitada, não estou recebendo a altura do que eu estou exercendo. Então, o que te impede de buscar por uma nova oportunidade de trabalho? Gostaria que vocês refletissem sobre isso, tá? Vocês entenderam as 3 formas de dizer não? Não simples e direto, que eu sou educada. Nossa, eu não consigo agora. Obrigada por você ter pensado em mim, mas eu não vou conseguir. Sabe por quê? Eu tenho essa e a demanda. Essa demanda para fazer. O não breve, com justificativa. Eu adoraria, mas minha agenda hoje já está cheia de compromissos importantes. Fica para uma próxima. Por exemplo, a pessoa que quer sair depois. Não, sair depois não, do trabalho. Ah, esse é um bom exemplo. E aí, você é chamado para um happy hour, só que você nem curte happy hour. Você não quer ir, você fala, nem. Tudo que eu quero agora é minha casa, o banho quentinho, minha série. Vocês conseguem dizer que não? Ou vocês vão assim mesmo? A pessoa já chega, e aí, fulana, sextou? Bora encontrar lá no bar do Amora? Aí você fala, nossa, tudo que eu queria é minha cama agora. E aí, você consegue dizer, não, fulano, fica pra próxima, outro dia? Ou você acaba falando, não, melhor eu ir, né? Tem que socializar. Eu tô cansada, mas é melhor eu ir. Já aconteceu com vocês? Ainda mais quando esse convite vem do chefe? LG, pior que se eu disser não, eu ainda recebo crítica. Vou aproveitar o comentário da LG, eu quero fazer a recomendação de um livro para vocês. Deixa eu até pegar a capinha dele aqui. O Direito de Dizer Não, do Walter Rizzo. Gente, o Walter Rizzo, ele é um renomado. Ele tem ali uma série de livros que ajudam a gente nesse posicionamento sobre amor próprio, limites, autoestima. Ele tem vários livros nessa pegada. O que ele vem ensinar pra gente no Direito de Dizer Não? Deixa eu só pegar o livro aqui. Eu não tenho a versão física dele não, só tenho a versão online. Ele vem explicar pra gente que, no início, as pessoas não vão entender. Elas já estão tão habituadas a você dizer sim, que elas ainda vão te criticar. O Direito de Dizer Não, do Walter Rizzo. Tá vendo? Excelente leitura, já faço essa recomendação aí pra você. O que ele traz pra gente? Ele tem até o caso de uma paciente que ele atendeu. Vou contar rapidamente, que eu já preciso ir, que eu tenho que arrumar meu filho para ir para a escola. Ele traz o caso de uma paciente em que a família dela era extremamente folgada. Os sobrinhos pegavam o carro dela, devolvia sem gasolina e às vezes arranhado, ou até mesmo batido, e não pagavam pelo prejuízo. Finais de semana, ela era a única filha que morava com a mãe era doente, ela tinha toda a responsabilidade da casa, trabalhava fora, ainda tinha que cuidar dessa mãe. Os outros irmãos, ó, tudo coçando. Nem aí. E ela lá, com todas as responsabilidades. Chegava o final de semana, ia todo mundo para casa da mãe dela, que é a casa onde ela morava. E ela tinha que passar o final de semana cozinhando, limpando para todo mundo, sem receber nenhuma ajuda. Resultado, ela vivia num ciclo, num loop de desrespeito. Cansadíssima, ela não tinha um dia sequer para poder descansar. Final, trabalhava o dia inteiro, estudava, tinha que cuidar dessa mãe. Final de semana tinha que cozinhar para todo mundo. Ainda pegavam o carro dela, pediam dinheiro emprestado, ela emprestava. E ela começou a adoecer devido ao desrespeito, devido a não conseguir colocar limites. Ah, e além das pessoas irem para casa dela comer, não ajudava com as despesas, não. Ainda saía do bolso dela. Quem está se identificando com essa paciente? Parece um filme de terror, não parece? Parece um pesadelo, não parece? RL, a minha psicóloga me ajudou a dizer não, que bom. Falta de respeito, Elisa. Ana, seja bem-vinda novamente, que saudade. Chega a ser uma falta de respeito, porém, o outro só faz comigo aquilo que eu permito. É aí que a gente se responsabiliza nessa história. O outro só faz comigo aquilo que eu
permito. O que o psicólogo começou a mostrar para ela? O Walter Rizzo. De que no começo, quando ela fosse se posicionar, ela seria vista como ruim mesmo. Isso seria inevitável. As pessoas já estavam acostumadas com uma versão dela que era boa, que cedia, que fazia, que o colocaram ia deixar ela no lugar de pessoa ruim. Mas o que tem ela ser uma pessoa ruim durante um tempo, desde que o limite seja estabelecido? Essa reflexão que eu quero te gerar hoje. O que tem você ser a pessoa ruim? Você vai ser a pessoa ruim só até as pessoas se adaptarem à sua nova versão, porque com o tempo elas vão te respeitar. Psi Marcela, seja muito bem-vinda. E no final, sabe o que aconteceu? Depois que ela começou a se posicionar? Porque ela começou a se posicionar. Ela parou de emprestar o carro, ela parou de emprestar dinheiro, ela pôs a galera pra correr da casa dela e falou: "Não, gente, vocês vão vir pra cá? Não, eu vou descansar". Sabe o que a mãe dela falou com ela? Nossa, ainda bem, eu estava aqui pensando que dia que você ia colocar limite nesse povo, porque eu não estava aguentando mais minha casa cheia de gente, todo final de semana. Até que enfim, você disse não para esse povo, ela querendo agradar a mãe, tadinha da minha mãe doente, né, eu não vou impedir ela de ter contato com os familiares dela. E a mãe querendo sossego, e ela também querendo sossego. Vocês estão entendendo? Ah, Ana, quando eu parei de aceitar, a minha irmã me chamou de egoísta. É isso mesmo, durante um tempo vocês vão ser vistos como pessoas ruins. Mas isso é só durante. Depois as pessoas se habituam com seu novo formato e você começa a ser uma pessoa respeitada. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Se tiver difícil demais, leia o livro. Você vai ver a história dessa paciente que eu acabei de contar, narrada no livro. O Direito de Dizer Não, do Walter Rizzo, para você se fortalecer com a história dessa mulher e conseguir colocar os limites. Má, você tá aqui ainda? Dá um oi aqui na barra de rolagem, Má. Me dá um oizinho aqui. A Vânia, quando a gente pede demissão e o chefe fala que não dá para fazer isso e a gente já tá no limite. Não dá para quê? Para você sair? Vânia, mas é seu direito. Você pediu conta, você pediu demissão. Gente, Psi Marcela na casa. Pensa numa psicóloga maravilhosa. Ela fala lá no perfil dela sobre relacionamentos e saúde mental. Então, se você aí tem conflitos na hora de se relacionar, tem dificuldade de se posicionar no amor, de entender o parceiro ou a parceira, já segue o perfil dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela faz lives de quarta a sexta-feira, às 16h30. Então, vai abraçando ela aí. Eu quero ver todo mundo abraçando ela. Rubens, presente que eu recebi logo pela manhã, essa live. Que coisa boa, Rubens. Isso aí é a recompensa. Andrei, @psi_Patrícia Leopoldino, lá no YouTube. A Sheila abraçou a Psi Marcela. Quem mais consegue abraçar ela, gente? Vamos lá? Sou casada com um autista que tem TDAH. Cada dia é uma luta. Mas ele faz terapia? Sagim? Esse é o ponto primordial para quem tem uma neurodivergência, fazer terapia, tá? Luiz, seja bem-vindo. Ah, gente, também tem o link lá na bio do YouTube. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, quase que eu me esqueço. Lá no link da bio tem o nosso grupo que se chama Neurando. O grupo Neurando tá aberto para todo mundo. Então, se você quer entrar nesse grupo, lá a gente faz trocas, conversa, eu notifico vocês das lives, de algum conteúdo que é interessante, passo recomendação de livro. Então, se você quiser entrar para o Neurando, é só você ir no link da bio. Deixa eu até mostrar para vocês como é que faz. Tem gente que tem uma certa dificuldade na hora de abrir o link da bio, porque às vezes dá um errinho. Vou mostrar para vocês. Vocês vêm aqui no perfil, aí tá vendo que tem o link aqui, ó? Tem dois links. Um que dá acesso ao grupo. Eita, foca. Ó, deu. Um que dá acesso ao grupo. E esse aqui de baixo é o do YouTube. Vocês já caem direto lá no YouTube. Quando vocês clicam no primeiro link, aparece essa opção de abrir, ó. Clica. Aí, ó. Tá vendo? Todos os meus contatos. Inclusive o do verdinho para você que quer marcar sua avaliação neuropsicológica ou ser cadastrado na lista de espera para terapia. Aí tem o grupo aqui, Neurando. Esse é o grupo que vocês vão clicar para entrar.
tá? E ter as notificações da live, trocar uma ideia, tá tudo aqui. Para quem é psicóloga e quer aprender a fazer live no TikTok, temos um grupo exclusivo para você também. Pode clicar aí no link para fazer parte. Fechou? Douglas, as suas lives são a melhor coisa que tem na internet pela manhã. Ai, que gratidão! Muito obrigada, Douglas, pelo reconhecimento. Gratidão. Charlie, acabei de dizer não para uma viagem já marcada da minha mãe. Um dia antes. Ela reagiu bem. Tá vendo só como é importante a gente colocar limites? Obrigada, Anderson! Obrigada! Gratidão! Obrigada pela mão com o coração. Obrigada por ser um apoiador da saúde mental. Ah, o link do WhatsApp não tá abrindo. Ó, você vai ter que clicar nos 3 pontinhos. Deixa eu te mostrar. É um erro, gente, isso é um erro do próprio TikTok, tá? Quando você clicar no link do verdinho, vai abrir assim. Aí você tem que vir nos 3 pontinhos aqui em cima, ó. Nesses 3 pontinhos, você vai em abrir no navegador, aí vai dar certo. Quando você clica em abrir no navegador, aí você é direcionado para o meu verdinho, tá bom? Aí você já cai direto lá no meu verdinho. Tem que clicar nos 3 pontinhos, fechou? Hélio, bom dia, eu fui presenteado nesse dia. Que coisa boa, Hélio. É o melhor café da manhã. Obrigada, Ricardo. Santos, ansiedade dói o peito e o pulmão? Santos, é melhor você consultar um clínico para entender se isso tem relação com a ansiedade ou se pode ser algum fator fisiológico. É bom a gente descartar outras causas, porque uma dor no pulmão pode ser até uma pneumonia, né? Então é bom olhar para isso. Galera, vou me despedir de vocês. Eu tenho que arrumar o filhote ali para ele ir para a escola. Quero agradecer a presença. Aos 41k de TEP, vocês arrasaram. John, chegou agora? A live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Obrigada, Rubens. Deu certo? Boa. Uma segunda-feira maravilhosa para vocês, produtiva, e a gente se encontra amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre as pessoas que têm dificuldade de sentir. Obrigada, Ricardo, pelo lembrete. Gente, a live vai ficar salva no YouTube, aí vocês assistem. Até amanhã, John. Ótimo dia para vocês, viu? Beijo! Gratidão, LG! Psi Patrícia Leopoldino, lá no YouTube. O link tá na bio, tá? Beijos!